Esta é a nossa aula de boas-vindas e eu vou apresentar a você o nosso curso preparatório oficial de certificação IT4 Foundation. Nesta aula, nós vamos falar sobre a estrutura do curso e passar orientações muito importantes para a sua jornada de estudos. Gostaria de lembrar que a Via Virtual é credenciada e homologada pela PeopleCert e Axelos, portanto, nosso curso é oficial e contém todos os elementos para que você, completando o curso, fazendo toda a jornada de estudos conforme nós vamos orientar aqui, tenha sucesso no seu exame. Eu sou a Cristina Bertolo, instrutora credenciada AITIO, e vou te acompanhar durante toda essa jornada de estudos, passando um pouco da minha experiência e trazendo os conceitos AITIO para que você tenha sucesso no exame. Mais à frente vou falar um pouquinho da minha experiência profissional, das minhas graduações e certificações, para que você me conheça melhor. Com relação ao curso, a gente dividiu essa aula de apresentação em 3 pontos. A gente fala da estrutura do curso, falamos também das principais orientações de estudos e instruções para o dia do exame e também sobre os nossos contatos, a forma que você conversa conosco para tirar suas dúvidas e os acompanhamentos que nós fazemos ao longo de todo o seu estudo. Com relação à estrutura do curso, o nosso treinamento está dividido em 8 módulos com 82 videoaulas. Essas 82 videoaulas têm todo o conteúdo de prova e a gente passa muita experiência, vivências reais e práticas, associando o nosso dia a dia de profissional de TI aos conceitos ITIL. Em média, essas aulas duram entre 10 e 20 minutos, para que você mantenha o seu foco e os assuntos, eles são muito bem estruturados em cada aula, para que a sua absorção seja a melhor possível. Além dos 8 módulos com as aulas sobre o curso, você tem um módulo de materiais complementares, que são materiais importantíssimos para a sua preparação. Eu vou falar um pouco sobre os documentos que constam neste módulo, e todos eles você pode baixar em PDF e ficam com você sempre, independente dos 12 meses de acesso que você tenha no curso. O primeiro documento é o de orientações de estudo, que apresenta toda a nossa metodologia, a forma como você deve estudar. Então essas orientações, elas são fundamentais para que você conduza o seu treinamento da melhor forma. O outro documento super importante são exatamente os slides, referentes aos vídeos das 82 videoaulas. Então, todo aquele material que você vai ter durante todas as aulas também está em PDF. Existe um documento chamado glossário, que a própria Axelos distribui para todos os seus credenciados. Esse é um bom documento de apoio de estudo, porque ele mostra os principais termos e conceitos e dá definição de cada um deles, os termos e conceitos mais importantes da ITIL. Aí você tem um documento, que a gente vai falar mais à frente, super importante, que é o Syllabus do candidato. Esse documento mostra detalhes sobre o exame de certificação. Quantas questões, quantas alternativas, qual é a nota de corte. E aí ele apresenta uma distribuição dos tópicos, que são 7, dos conteúdos que vão ser cobrados no exame. E vai falando todos os conceitos que podem cair, quantas questões podem cair sobre aqueles conceitos e o grau de complexidade. Mais à frente a gente vai utilizar bastante esse documento quando você estiver num processo de memorização. Nesse módulo, a gente também tem 2 simulados em PDF com as questões e o gabarito das respostas. Esses 2 simulados, todas as empresas credenciadas recebem da Axelos e também é um bom material de apoio para você estudar. Adicionalmente, a gente traz o nosso e-book sobre IT4, que traz uma visão mais genérica, uma visão geral, é mais uma abordagem inicial sobre o assunto. Nós temos um documento de instruções técnicas. Esse documento trata especificamente do agendamento da prova, do exame, e como você deve se preparar para o dia do exame. Como você prepara o ambiente, afinal você vai fazer esse exame online, como tem que estar a sua máquina, que testes você tem que fazer para que corra absolutamente tudo bem no dia da sua prova.
e também um último material da própria People Search, que é a credenciadora, de passos para o agendamento do exame. Ainda dentro da nossa estrutura, além dos 8 módulos, com as aulas, o módulo de materiais preparatórios, que são os materiais complementares, nós desenvolvemos um módulo de revisão, baseado naquele documento que eu falei, o Syllables, porque é o documento que diz exatamente quais itens vão cair na prova. Então, nós pegamos todo o conteúdo extenso que é apresentado durante as aulas e compilamos nesse material de revisão e o mais importante, trazendo gatilhos mentais, porque como é um conteúdo muito extenso, você vai precisar de palavras-chave, expressões-chave que te ajudem a memorizar e não fazer confusão na hora da prova. Então esse documento, ele é fundamental para a sua memorização. E além de todos esses módulos que a gente já falou, você tem a parte de simulados. Nós temos 8 simulados online, justamente para que você possa vivenciar o seu momento de prova e se preparar adequadamente com questões muito parecidas com as questões do exame. Esses 8 simulados, eles têm 320 questões. E o nosso desafio no nosso treinamento é que você gabarite, acerte 100%, 3 vezes esses simulados. Mais à frente eu vou explicar o porquê disso, porque a gente pede esse foco tão forte nesse momento de execução dos simulados. Agora eu vou falar sobre as principais orientações de estudo. Você tem as orientações detalhadas no documento de orientações, mas aqui a gente já vai esclarecer alguns pontos importantes para que você siga na sua jornada tranquilamente. A nossa metodologia de estudo prevê 3 etapas. A primeira etapa é o entendimento do conteúdo. A segunda etapa é a memorização do conteúdo. E a terceira e última etapa é o treino intenso com os nossos simulados. Uma questão muito importante é que você deve manter a continuidade. É importante que todos os dias úteis você estude entre meia hora, 1 hora. É muito mais produtivo do que você, por exemplo, só estudar num sábado, muitas horas por dia e depois só no outro sábado. Isso não é produtivo e não vai te ajudar no processo. Então, a nossa orientação é que ao fazer essas 3 etapas, você dedique entre meia hora e 1 hora nos dias úteis. Não vai ficar cansativo, você consegue encaixar na sua agenda, afinal nós profissionais de TI temos uma agenda complicada, o nosso trabalho é muito dinâmico, trabalhamos em turnos diferentes, então a gente tem que ter essa flexibilidade que o nosso curso dá. De repente você vai escolher ao longo do dia o melhor horário para você dedicar um tempo de qualidade. E esse tempo, ele não deve passar muito de 1 hora, no máximo 2, senão você já perde o foco. Considerando esse tempo médio que você vai gastar, entre meia hora e 1 hora, a gente desenvolveu aqui 3 sugestões para te apoiar no planejamento. Se você estudar 1 hora por dia, você vai levar cerca de 7 semanas para fazer a sua jornada completa. Então você vê que é possível, né, fazer um estudo de qualidade encaixando no nosso dia a dia. Mas se você não tem essa 1 hora, você pode gastar em torno de 40 minutos. A estimativa é que você leve umas 10 semanas, considerando apenas dias úteis. Mas imagine que você realmente tem pouquíssimo tempo na sua agenda. Se você reservar pelo menos meia hora, você vai ter uma jornada de 12 semanas, uma jornada de qualidade, com foco, sem grande desgaste e sem atrapalhar muito o seu dia. Agora eu vou detalhar um pouquinho as 3 etapas de estudo. A primeira etapa é o entendimento do conteúdo. E como você faz esse entendimento? Assistindo às 82 videoaulas. Mas, como eu falei, você vai gastar entre meia hora e 1 hora, tem que ser um tempo de qualidade. Então, quando você estiver assistindo a aula, não acelere os vídeos, não pule para o final do vídeo para avançar, para ter o progresso, digamos, na plataforma e avançar os conteúdos, e procure fazer
no momento que você realmente está focado, sem outros pontos de dispersão. Porque se você trabalhar com foco diariamente esse pouco tempo, o seu resultado lá na frente vai ser excelente e você não vai ter sofrido para conquistar essa certificação. Outro ponto, se você já quiser ir trabalhando um pouquinho da memorização, embaixo de cada vídeo é possível que você faça um resumo seu de anotações, é um item chamado anotações, e você pode salvar em PDF. Então é muito interessante, a cada aula, você terminou o seu entendimento, são aulas de 10 minutos, 20 minutos, coloca ali no anotações o que você entendeu e grava. Melhor ainda se você puder ter o seu caderninho de estudo e escrever o seu entendimento daquela aula, porque existem estudos que indicam que quando você escreve, isso fica registrado numa área mais privilegiada do seu cérebro. Então, o processo de escrever ou anotar já vai te ajudar não só a entender, mas fazer uma primeira memorização. Ao final de cada módulo, você assiste um grupo de aulas, a gente propõe 5 questões de simulado. E você deve acertar, tem revisão online, quando você não acerta, e você só consegue avançar de módulo quando acerta essas 5 questões. Após você completar a sua etapa de entendimento do conteúdo, assistindo às aulas, você vai para a segunda etapa, que é a de memorização. Todos os conteúdos que a gente apresenta, a gente oferece a você em PDFs, aí são mais de 450 páginas, é muita informação. Então, por mais que você tenha entendido, memorizar para ir bem, para não se confundir ali no momento da prova, é extremamente importante. E nesse momento da memorização, você vai baixar todos os PDFs do módulo de materiais preparatórios para a certificação, que são os materiais complementares. Você também vai baixar os documentos do módulo Revisão Geral. Esse módulo foi especialmente desenvolvido em cima dos sílabos da prova, que nós já falamos anteriormente, que é aquele documento que diz detalhadamente o que cai, quantas questões caem e com que complexidade. E aí a gente pegou cada item dos sílabos, compilou os assuntos e trouxe para você de uma forma muito organizada, com gatilhos mentais, ou seja, destacando palavras-chave, expressões-chave para te ajudar no processo de memorização. Os nossos alunos têm dado um feedback muito positivo, que esse documento facilita demais, você está com o conteúdo entendido, mas ele organiza as ideias e ele trabalha a sua memorização com esses gatilhos. Aí se lembre de utilizar o documento de orientações de estudo, que vai te passar todos os detalhes de como fazer essa revisão da melhor forma e aproveitar super bem todos esses materiais. A última etapa, e não menos importante, é a etapa dos simulados. A gente tem, como eu já falei, 8 simulados online, que são 320 questões, muito similares às questões de prova. E qual é o objetivo desses simulados? Que você teste o seu conhecimento, naquele momento você vai identificar onde você ainda não teve um entendimento adequado ou onde ainda você não memorizou. Outra parte muito importante que só um simulado pode te oferecer, você ter a experiência da prova com as pegadinhas de prova, com a linguagem que a prova utiliza, afinal é uma prova traduzida, então ele traz a forma como você vai ser questionado no exame. E as questões, se não forem iguais ou praticamente iguais, são muito semelhantes. E a nossa proposta é em 3 ciclos. A gente coloca esse desafio para você, aluno, gabaritar 3 vezes esses 8 simulados. Você pode achar muita coisa, não é. Quando você faz os 8 primeiros simulados, até porque eles vão tendo graus de complexidade, o primeiro simulado é mais simples e quando chega no 8º ele já tem uma complexidade maior, você vai anotando, você faz esse simulado sem consulta. Quando você termina cada um dos simulados, vai mostrar quanto você pontuou, se acertou tudo ou não, e você pode fazer a revisão online, deve fazer a revisão online. Na revisão online, nas questões, ele vai te mostrar o porquê aquela questão é a correta, a resposta, a alternativa,
e indica a aula onde está aquele assunto. Então a ideia é que você faça, da primeira vez, você faz todos os simulados e vai anotando as questões que você não conseguiu acertar. E aí você, antes de tentar gabaritar os simulados novamente, estuda no material de revisão, que a gente já falou, estuda esses itens que você teve mais dúvida e volta a fazer os simulados. O primeiro ciclo você vai demorar um pouquinho mais, porque exatamente você está batendo os pontos que você ainda está com dificuldade. Mas quando você vai para o segundo ciclo de simulado e o terceiro, porque você já gabaritou o primeiro, vai ser muito mais rápido. A gente estima aí que, no máximo, você vai levar umas 10 horas, uns 10 dias, para passar 3 vezes pelos ciclos. E não adianta decorar o gabarito, porque as perguntas são embaralhadas. Então, cada vez que você executa o simulado, apesar de ser o mesmo, as perguntas vêm todas embaralhadas. É muito importante finalizar essa fase, porque você vai muito mais seguro. Vários alunos nos reportam que fazendo os simulados todos, mesmo sendo um desafio grande você gabaritar, eles chegam muito tranquilos para o exame, porque os conhecimentos, as deficiências foram todas tratadas nesse momento dos simulados. Novamente eu relembro que os detalhes de como você deve fazer essa rodada de simulados estão lá no nosso documento de orientações para estudo. Falando agora um pouquinho sobre as instruções técnicas, que elas são muito importantes para aquele momento que você vai agendar o seu exame e se preparar para o dia do exame. Então esse documento vai te dar o caminho, como eu faço o meu agendamento, como depois eu vou preparando toda a questão de ambiente. Afinal, você vai fazer um exame online, que é executado pela PeopleSearch, a credenciadora. Do outro lado da sua conexão, terá um examinador, um monitor, que vai acompanhar todo o processo. Então, ele vai te pedir várias informações, a gente passa esses detalhes. Vai mandar você rodar a câmera por todo o ambiente. Existem pré-requisitos para o seu equipamento, para o seu ambiente, e esse documento de instruções técnicas vai te preparar com tranquilidade, para que você não tenha sustos. Também desse documento, além do agendamento, a gente fala do monitoramento via virtual. A partir do momento que você marca o seu exame, a nossa equipe coloca uma lupa no seu progresso e a gente vai te aconselhando. Se a gente percebe que você marcou seu exame para daqui a uma semana e você nem terminou as aulas, você começa a receber e-mails de acompanhamento com orientações, com alertas, e a gente inclusive dá as dicas. Olha, acho que você precisa de um pouco mais de tempo. Então, quais são as opções que você tem? Você pode comprar um Take-Two, que é a segunda chance, se você ainda não comprou conosco. Você pode comprar diretamente com a PeopleSearch. Você pode fazer uma extensão do seu voucher de exame, caso ele já esteja prestes a vencer, porque o voucher dura 12 meses, mas vamos supor que você não conseguiu estudar e chegou perto do momento de expiração do seu voucher. Tem como você, lógico, antes dele ter expirado, tem como você prorrogar isso. E também a questão de reagendamento da prova. Até 2 dias antes, por exemplo, você consegue reagendar sem qualquer taxa. Então, a nossa equipe vai fazendo essa monitoria e te aconselhando. E como eu falei, as orientações do dia do exame. A gente dá todas as dicas. Às vezes a gente já tem alunos muito preparados em termos de conteúdo, mas que não rodaram o software que você utiliza ali para prova online com antecedência, e aí na hora que rodaram o software detectou um monte de problemas na sua máquina, e isso já gera uma adrenalina desnecessária, né? Um nervoso ali que pode te atrapalhar na hora do exame. Então, esse documento você tem realmente que ler com muita atenção e seguir todos os itens para ser um dia tranquilo. Agora eu vou falar dos nossos contatos. Você
pode nos acionar de várias formas. Você pode nos acionar por e-mail, que seria o mais tradicional, mas o que os nossos alunos gostam mesmo é o WhatsApp. A gente tem o atendimento real time, via WhatsApp, no horário comercial, a partir das 6 horas até as 10 da noite, nos dias úteis e nos fins de semana, nós temos um time de plantão, então você pode demorar um pouquinho o atendimento, mas você ainda assim vai ter um atendimento rápido. E o WhatsApp tem sido a nossa maior fonte de troca com o cliente. O cliente pergunta tudo, o aluno pergunta tudo, às vezes questões mais técnicas, muitas dúvidas sobre o exame, agendamento, e nosso time está preparado para te apoiar. Além disso, quando o seu questionamento é sobre o conteúdo, você pode me acionar também. Lá na plataforma, no momento que você está fazendo a aula, surgiu alguma dúvida técnica, algo não ficou claro, você tem uma área abaixo de qualquer um dos vídeos de tutores e fórum. Ali você manda sua dúvida e eu detalho, em até 24 horas eu respondo, isso fica documentado e publicado também para que outros alunos possam acessar. Então, eu detalho o máximo possível a sua dúvida. E de qualquer forma, você tem também a nossa equipe. Se alguma dúvida mais de conteúdo persistir, a gente dá um jeito, faz uma agenda e esclarece para você. Eu agradeço a sua escolha, desejo a você uma ótima jornada de estudos, que seja um estudo agradável. Nesse momento, você está muito focado na sua certificação, mas lembre-se que todo o material você pode baixar em PDF e você pode utilizar isso por toda a sua vida profissional. É um conteúdo muito rico. Eu posso dizer que a ITIL mudou a minha vida profissional para muito melhor. Eu dei um salto na minha carreira e é o que eu desejo. Todo sucesso a você, que você faça um exame tranquilo, assista às nossas aulas, interaja conosco, em qualquer dificuldade nós vamos te atender e a gente continua aqui, torcendo por você e à sua disposição. Bom treinamento!